Tu faz muito dinheiro, mas chega na hora de pagar as contas, tu sempre precisa rebolar. É sempre aquela dança, parece que quanto mais tu faz, menos tu tem. Parece que é o dinheiro mesmo que manda na tua vida. É ele que te diz se vai ser um mês que vai te dar folga ou vai ser um mês que de novo vai ser um mês apertado. Parece que nunca tem. Puxa daqui, pega de lá, negocia boleto, bota dinheiro pessoal para dar conta nas contas, mistura. Acontece isso contigo? Tá conhecendo alguém, talvez aí que tu conhece alguém que também acontece isso? Fica aqui com a gente, que nós vamos falar sobre isso, sobre a liberdade financeira, como a gente consegue alcançar essa liberdade também na nossa vida pessoal e nos negócios de finanças. E para ajudar a gente aqui a esclarecer ainda mais e entregar ainda mais conhecimentos, a gente vai chamar a Ivete Maria, que sempre está aqui com a gente entregando toda essa bagagem que ela tem de inteligência, expertise, prática. Na prática, que é isso que eu gosto, né, aqui principalmente nesse perfil e em todos os trabalhos que eu faço, entregar coisa que realmente seja na prática que funcione. Então vamos chamar a Ivete aqui para que ela compartilhe aí. Chima, teu chá, tua comida. Oi, 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 oi. tudo bem? Tudo e tu? Bem, bem. E aí, vamos falar dessa liberdade, então? Liberdade financeira? Simbora, para que só tô ajustando aqui a tela. Aí. Vamos que vamos, né, Ivete? Como é que tu tá por aí? Tudo bem, tudo certo. Muito frio, muito calor. Aqui tá uma mistura. Tá um pouco Tá, frio, um pouco quente. Não almocei ainda. Já almoçou? tá gostoso por aqui. Não, não almocei. Depois vamos pro almoço, mas vamos convidar as pessoas para almoçarem conosco, para tomar um chimarrão, tomar um café, para sentar aqui conosco e bater esse papo, né? Sobre Exatamente. liberdade, que viemos falando sobre autoconhecimento, nos conhecermos, né? Saber quem sou. Depois passamos para a prosperidade e isso nos leva, é uma linha que nos leva para a liberdade. Então, na live passada falamos sobre uma das formas de nos sentirmos livres, é estabelecer bons relacionamentos, né? Através da comunicação, do respeito, através dos limites, né? Colocando limites nas nossas relações, deixando claro os marcos dentro das nossas relações para que isso nos leve a uma liberdade. Então, hoje, o próximo passo para essa liberdade é o lado financeiro, né, Monique? Exatamente. E tu sabe que fatinhas disso tudo, para quem tá chegando, para quem vai assistir também depois, o que que tem a ver, né, o financeiro com autoconhecimento? Prosperidade até pode ser que tenha uma relação melhor aí para ti, porque a gente tem essa interpretação que prosperidade também é dinheiro, né? E a gente já aprendeu aí nas outras lives que ela é algo a mais também do dinheiro. É o dinheiro, mas tem mais coisa por trás aí. E uma das coisas que eu posso, assim, eu já vou começar entregando aí uma solução prática para isso tudo que a gente começou falando. Trabalha, faz dinheiro e quando vê não tem, não sabe aonde que colocou, fez uns investimentos que, meu Deus, e agora? Preciso puxar dinheiro daqui, preciso negociar boleto de lá, tá sempre apagando um incêndio aí na vida financeira. O que que tem de relação? No meu o que eu vou entregar hoje, né, no meu ponto, dentro da área do que eu trabalho, eu falo muito sobre autorregulação emocional. E o que que é autorregulação emocional? É a gente conseguir trabalhar as nossas emoções de uma forma inteligente, sabe? Olhar para elas é uma dança. Eu costumo dizer que se eu pudesse resumir assim, a autorregulação emocional é uma dança. É tu dar um passinho na razão, que é dar um passinho em planejar, calcular e fazer acontecer, e também dar um passinho na emoção. Então é um passinho no foco, mas é um passinho em tu descansar. É um passinho no tu sentir, mas é um passinho também de tu fazer acontecer. Então é uma dança que tu vai fazendo nas tuas emoções que o que que acontece? Qual que é um dos maiores furos que eu principalmente encontro dentro dos lugares onde eu
eu presto serviço e com as pessoas que eu converso muito sobre essa parte de gestão de conflitos, ela vem dessa parte. A pessoa ela é inteligente, ela tem uma estrutura, ela vai, ela acorda de manhã, ela vai trabalhar, ela faz a vida dela acontecer, ela foca, ela realmente coloca aí, né, essa energia de fazer o dinheiro. Porém, quando ele entra, dá uma alegria, dá um êxtase, ou dá uma sensação até de poder mesmo, porque o dinheiro dá isso, né, de agora eu posso, esse tipo de poder, né? Agora eu posso ir lá e comprar aquilo que eu precisava, agora eu posso ir lá e fazer aquilo que eu precisava. Então, essa sensação que vem de tu querer comemorar, que também é importante, por vezes tem pessoas que se perdem ali nelas e fica muito tempo naquela sensação, que eu digo que é emoção, naquela emoção, naquela alegria, naquele êxtase, naquela liberdade de dizer, meu Deus, agora eu tenho esse dinheiro, eu posso fazer isso. E fica nesse looping, às vezes, de numa fração de segundos, se tu não bota o pé na dança, em pensar melhor, em planejar, em estruturar, em organizar, em estudar, em entender o que fazer com aquele dinheiro, tu simplesmente dá um passo errado na dança. E aí tu tropeça e tu derruba, às vezes, algumas pessoas que estão aí por perto, porque tu acaba fazendo umas escolhas ali naquela emoção ali, naquele calor de então quer saber, entrou esse dinheiro, eu vou pegar e vou comprar isso daqui. Não planejou, não se organizou, e aí um fluxo de caixa que a gente geralmente diz um dinheiro para pagar as contas do mês ou do próximo mês, uma reserva de emergência caso aconteça alguma coisa, acaba que não existe e acaba que de novo no outro mês, quando tu vai receber aí o valor e tu tem as tuas contas que são muito boas, porque tu mesmo fala sobre isso, de agradecer cada boleto que a gente paga, né? Porque São bênçãos. exato, também esse é sinal que a gente está conseguindo avançar. Se eu paguei a conta de luz é porque eu tive luz, né? É uma coisa que tu fala muito sobre isso, né, velho? Que é a prosperidade. Então, chega na hora de pagar de novo os boletos, de novo tu tá ali enrolado, tu não sabe o que tu fez com o dinheiro, e aí tu entra naquele estresse, naquela loucura de que tu precisa fazer mais, e aí quando tu vê, tu se perde de novo ali em ansiedade, em peso, em achar que o dinheiro é ruim, em achar que o dinheiro também, pra que fazer tudo tanto por dinheiro, como se fosse o dinheiro, né, que conduz, e na verdade não é. Ele é só uma moeda, ele é papel, é um papel com tinta. Ele é um pedaço aí de uma moeda, né? Uma moeda. Moeda de troca. Uma moeda de troca. Uma coisa que é um papel assim, ó. Só que esse daqui, ele é reciclado, mas o dinheiro é um papel só diferente, impresso, e ele tem um valor. Então, essa é a minha dica prática, assim, o meu conselho, quando a gente faz essa ligação de tu se sentir nesse movimento do dinheiro tá desse jeito na tua vida, daqui a pouco tu não se sente tão livre hoje financeiramente. As causas, uma da raiz para te conseguir resolver isso, que a gente traz muito, mostrando o caminho, né? Vai mostrando o caminho de como resolver, é exatamente isso. Coloca um pezinho na emoção, mas também coloca um pezinho na razão. Mas também saiba comemorar, mas também saiba que depois de tu estar alegre, de como e fazer o que precisa ser, continuar fazendo o que precisa ser feito. Não dá para ficar o tempo inteiro assim só investindo ou só comemorando. Tu realmente precisa voltar lá naquele, ok, beleza, tô feliz, mas agora o que eu preciso fazer? Ótimo, maravilha, entrou todo esse dinheiro, inclusive mais do que eu estava esperando, mas onde que eu já me organizei ali que eu preciso ir fazer esse investimento para que realmente no passar do tempo tu não se perca. E para finalizar, assim, essa minha parte, isso é sobre tu ser inteligente com as emoções e também uma das coisas que eu anotei aqui que eu acho bem legal é que não adianta tu ser uma pessoa que tu fatura muito mensalmente se tu não souber dançar nesse ritmo da liberdade, que é sentir, mas é também tu fazer acontecer. Então, por vezes, tu é um ótimo profissional, um excelente funcionário ou tua empresa tá super faturando, tá dando um valor maravilhoso. E não adianta se tu simplesmente num piscar de olhos faz um investimento aí meio que às cegas, né? Meio que a louca, assim, e depois tu bota tudo a perder, acaba botando pressão nos teus funcionários porque tu fez um investimento sem planejamento, aí tu quer afogar a equipe
para que a equipe te produza, para te ter mais dinheiro para conseguir pagar as contas, ou é dentro da tua vida pessoal, tu acaba ficando irritado, estressado, se desestabilizando no relacionamento com a família, porque tu tá com escassez de dinheiro e aí tu fica doido ali buscando uma solução e afeta todo mundo. Então isso não é liberdade, isso realmente é tu estar preso ao dinheiro, é tu estar preso a um condicionamento que ele vem das tuas emoções desreguladas. Então, quando for tu receber aí teus próximos valores, teus próximos, teu dinheiro, teu salário, teu valor por o que tu presta ali de serviço, só lembra dessa dança, sabe? De pisar assim na alegria, na comemoração, naquele sentimento de ai, que bom, agora eu posso fazer aquilo, 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 mas também voltar e pensar assim, ok, maravilha, organizei isso tudo, mas agora eu preciso voltar e seguir fazendo aquilo. Eu preciso organizar melhor. Se daqui a pouco tu fez um investimento que não foi tão legal, vou pensar que, sei lá, tu esteja escutando e tu pensa, bah, mas eu acabei de fazer essa, essa caca, né? Acabei de fazer essa caca aqui na minha empresa, acabei de fazer essa caca aqui na minha vida pessoal. O que que eu faço? Ok, próximo mês já começa hoje a organizar e a dar os direcionamentos para onde que tu quer que chegue esse dinheiro, quando ele chega para onde que tu quer investir, e aí tu segue no próximo mês se melhorando. Então isso tudo é sobre tu se regular e tu saber fazer essa dancinha de ir para um lado, mas também ir para o outro. É uma dica que ela salva muito e eu vejo pessoas assim, grandes profissionais, eu não estou falando de mim só, que eu também já passei por isso, mas assim, nem só de família, eu falo de pessoas que às vezes a gente vê aí na sociedade e pensa, meu Deus, sabe, uma super empresa, um super profissional, e é. Mas por trás, assim, o caos do financeiro que tem é um apagar incêndio, é um apagar fogo por causa disso. Porque no momento que entra dinheiro, assim, pelo serviço que presta, pelos produtos que vende, não tem direcionamento, não tem essa clareza de fazer essa dança, mistura tudo e aí bem no fim a gente dá no que dá, né? Dá esse desequilíbrio. E aí acaba ficando pesado, né, Monique? Porque daí a gente acha que a gente precisa correr atrás do dinheiro e que dinheiro é sofrido, que a gente precisa se matar de trabalhar, que se eu não trabalhar 20 horas por dia eu não vou ter sucesso, não vou ter o dinheiro que eu quero ter. Então, tudo na vida é planejamento, né? A gente já veio trazendo lá as lives sobre autoconhecimento, para a gente olhar para a nossa realidade. Então, a gente precisa olhar para a realidade financeira e entender que a nossa liberdade está vinculada ao nosso financeiro. Então, como é que eu olho para o dinheiro? Assim como tudo na vida a gente precisa de planejamento, precisa de um desejo, precisa de um estudo, precisa da dedicação, o dinheiro também precisa dessa nossa dedicação. A gente precisa olhar para ele, a gente precisa planejar, a gente precisa se organizar para não virar escravo dele e para não ficar correndo atrás, porque quanto mais você correr, mais ele corre e essa corrida nunca termina. Na verdade, você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você. Não pode ser dentro do sofrimento, né? Você se conhece, você passa a prosperar e aí você vai conseguir a liberdade quando? Quando você está alinhado ao seu propósito, está fazendo aquilo que você gosta na sua vida, você faz bem com dedicação, está dentro do teu propósito, está dentro dos teus valores e isso vai agregar valor. Então, o dinheiro, ele é o resultado dos nossos esforços, o resultado do nosso planejamento. Por isso que é importante, no início do mês, ou quando você vai ter uma entrada de dinheiro, já dá o destino, porque a gente já viu que dinheiro é energia, né? Então, ele precisa ir para um caminho, precisa ir para um destino. Se você não destinar, ele vai encontrar o destino. E aí as coisas, como a gente já falou aqui, vai quebrar coisas, né? Você vai acabar gastando, consertando coisas, ou às vezes até numa questão de saúde. Por quê? Porque ele não pode ficar parado, ele é movimento, por isso que é moeda corrente, é energia, é fluidez, é movimento. Então, porque a gente não... na verdade, o dinheiro é uma energia. Somos nós que vamos dar
se ele vai ser o nosso salvador ou o nosso inimigo, né? Ele é neutro, mas como é que eu olho para ele? Como um salvador? Eu consigo conquistar as minhas coisas? Ou ele é meu inimigo? Ah, eu nunca tenho o suficiente, como você falou, né? Às vezes aí me empolgo, gasto mal e depois faz falta. Então é importante que a gente tenha um planejamento para que o dinheiro entre e seja bem aplicado. E o dinheiro, ele não corrompe ninguém. Ele só vai reforçar quem eu sou. Então, se eu sou uma pessoa boa, eu vou ser ainda melhor. E se eu tenho meus valores que não são tão legais, vai reforçar. Então, lembrar disso, que ele só vem para reforçar quem você já é. Então, essa história de que, que o rico é desonesto, é injusto. Não, a pessoa é o que é. E o dinheiro só reforça a personalidade dela. Então, é importante a gente ter claros. Me vem uma coisa assim para ajudar daqui a pouco alguém que esteja passando e tem medo, tipo assim, pensa assim, mas tem medo de fazer dinheiro, porque tem medo realmente de virar isso tudo de acordo com essa crença que teve. Um dos caminhos de solução é se conhecer. Tu se Claro. conhece, se melhora, aí tu olha para ti no espelho e tu pensa, não, mas eu sou uma pessoa boa, sabe? Se vier dinheiro, eu vou fazer algo bom com ele, né? Tu se descobre também uma pessoa boa, porque às vezes tu fica tanto com essa crença, né, de que tudo é ruim e vai dar problema e vai dar briga e vai dar não sei o quê, que às vezes até tu acha mesmo que quando o dinheiro vier pra ti, tu vai fazer isso e na verdade quando tu se conhece, tu vê que tu não faz. Então, fica ligado com o autoconhecimento, né, que a gente falou lá no início. Claro. Uhum. É. O dinheiro, ele não tem a energia em si, somos nós que colocamos, né, a energia nele. Então, se eu vou gastar bem ou mal, é responsabilidade minha. Ele só está disponível, né? Então, a gente precisa analisar quais são as crenças que eu tenho a respeito do dinheiro. Que às vezes as pessoas dizem, ela só fala em dinheiro. Mas é um assunto que precisa ser trazido, porque a gente não consegue solucionar, resolver as coisas se a gente não fala nelas, né? Então, às vezes, é importante também falar a palavra dinheiro, repetir várias vezes. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Qual é o sentimento? Qual é a emoção que se apresenta quando eu falo? Então, fica até uma dica aqui para fazer um exercício prático. Repete várias vezes a palavra dinheiro. E presta atenção, como você sente? E geralmente a gente sente já no nosso coração, aqui no chakra cardíaco, né? Como é que eu me senti? Acelerou? Senti medo? Lembrei de alguma coisa ruim? Então, eu vou vendo, né? Eu associo o dinheiro ao quê? É um sentimento bom? É um sentimento ruim? É um bloqueio? O que me traz a palavra dinheiro? E aí, a partir disso, como a gente falou em outras lives, quando eu dou nome, né, para aquilo que eu sinto, eu consigo buscar a solução. Então, depois disso, eu vejo como é que eu soluciono isso. Então, observar esses sentimentos, e pode ser também o contrário, que quando eu falo dinheiro, eu sinto, então, o sentimento de liberdade, que na verdade seria isso, o melhor que a gente poderia sentir, né? Porque se eu sou livre, eu vou estar feliz, porque eu vou ter o poder de escolha. Porque o dinheiro me dá isso, ele me dá o poder de eu escolher o que eu quero fazer, aonde eu quero ir. Então, a partir do momento que eu possuo esse lado financeiro melhorado, eu vou ter poder de escolha, vou ter tranquilidade, porque se eu tiver um problema, eu vou ter como solucionar. Hoje em dia, né, nada se soluciona aí. São poucas as coisas com muito obrigado, né? A maioria a gente tem que pagar. A gente costuma dizer, né? Até para respirar a gente paga, porque hoje em dia está assim, a gente está num mundo capitalista e a gente precisa dessa energia para fazer as coisas. Então, prestar atenção nesses sentimentos. E eu vou ter mais tempo, porque se eu tenho dinheiro, daqui a pouco eu posso pagar para alguém organizar a minha casa, para alguém fazer um trabalho que eu não sei fazer, né? E assim eu vou tendo mais qualidade de vida. E também ele abre portas, eu posso ter acesso a viagens, posso ter acesso a novos aprendizados, fazer novos cursos, fazer uma faculdade. Então, o dinheiro é a liberdade, ele não pode ser o problema. Por isso que a gente sempre, quando fala em prosperidade, fala que o dinheiro é a solução, né? A gente tem os problemas, mas
para solucionar, geralmente a gente precisa dispor aí do lado financeiro, do dinheiro. Então, é uma energia que a gente precisa pensar nela, se planejar, olhar e dar destino para ele todo mês. Mas, como você estava falando aí, né, que quando não temos as emoções reguladas e podemos fazer investimentos que depois nos arrependemos, então ele também pode ser a nossa prisão, porque aí se a gente gasta mal, depois a gente vai ficar preso nesse erro que a gente fez e tendo que corrigir. Então, por isso que é importante do autoconhecimento e também de conhecimento, né, de saber como fazer as escolhas da melhor maneira possível para conseguir colocar esse dinheiro no lugar certo e ter aí bons resultados. Então, a pessoa se escraviza, às vezes, porque ela só trabalha para ganhar mais dinheiro, porque ela foca no ter, mas esquece do ser. Então, se eu quero ser livre, eu preciso primeiro ser próspero, eu preciso sentir essa abundância dentro de mim, eu preciso ser inteligente, eu preciso saber fazer as coisas para chegar em um resultado de que o dinheiro vai trabalhar para mim e não eu trabalhar para o dinheiro, né? Então, buscar saber quais são as crenças que me limitam, quais são as crenças que me impedem de eu conseguir ter mais dinheiro. E se nós temos dentro de nós muitas frases que dinheiro é sujo, que rico é desonesto, enfim, a gente conhece aí um montão de frases, né? Que dinheiro não dá em árvore, que tem que trabalhar duro se quer ter dinheiro. Eu posso passar a substituir essas frases por uma forma positiva. Eu posso passar a dizer que o dinheiro flui de acordo com o meu valor e a minha dedicação. Eu posso dizer que o dinheiro é fácil. Então, uma dica bem prática na primeira hora da manhã, e funciona muito, porque é no momento que o nosso consciente está aí mais limpo, né? A gente acordou, está com uma mente mais tranquila, e é no momento que a gente armazena aquilo que a gente fala. Então, por isso a importância de programar o nosso dia, na primeira hora da manhã, já saber o que a gente vai fazer, e agradeço por esse dia, por eu ter bons resultados no meu dia, agradeço pela minha saúde, agradeço pelo alimento, e aí também colocar frases para o dinheiro, né? Dizendo: o dinheiro é liberdade, que energia linda tem o dinheiro, eu amo o dinheiro, né? Até parece, nossa, vai estar só pensando em dinheiro, mas é que se a ganância é mortal, mas a ambição é vital. Se eu quero ser livre, se eu quero prosperar, eu preciso dessa fonte que é o dinheiro, né? Então são várias frases. O dinheiro vem fácil e se multiplica. Quanto mais dinheiro vem, mais livre eu sou, pois eu amo a liberdade. Então, vocês podem até anotar essas frases ou criar as suas próprias frases e ir repetindo, porque a gente já sabe que tudo aquilo que a gente pensa, que a gente fala, ele vai se ampliando, né? Tudo aquilo que eu dou atenção, cresce. Então, se eu dou atenção para o dinheiro, ele também vai crescer. E aí eu vou ter a minha liberdade financeira. E outra coisa que eu já falei aqui para a gente olhar para o dinheiro, então é olhar mesmo, pegar na mão, sentir essa cédula, sentir como é feito esse dinheiro, que consistência ele tem, porque aí eu vou impregnando nas minhas digitais e meu corpo vai se acostumando com essa energia da abundância. E é importante que a gente conte todos os dias. Então, essa história do cartão, né? Do cartão de crédito, de usar cartão, de pagar tudo através de Pix, da forma virtual, a gente perde o contato. E é igual um relacionamento. Se você perde o contato com a pessoa, você não vê ela, você não se aproxima dela, né? Você perdeu o contato mesmo. Então é importante que a gente traga esse contato com o dinheiro novamente para trazer a prosperidade. Porque quando você abre a sua carteira e está vazia, Monique, como você se sente? Próspera ou estou em problemas? Ai, já dá aquela coisa aqui, ó, tipo preocupação, sabe? Se sentir mal, eu queria tanto, mas não tenho. Ai, de novo sem, sabe?
Claro, porque às vezes você quer comprar uma coisa que é tão baratinha que você está só com o cartão, daí você diz, poxa, não vou passar o cartão para isso aí. Então você acaba até se privando de comprar uma coisinha para você, porque você não tem um pila no bolso, né? Como a gente diz. Então é importante a gente sempre ter, de preferência, uma cédula de cada. Uma nota de cada cédula do país ou de outros países, para quando a gente abre a carteira, a gente diz, uau, né? Estou bem, sou próspera, estou prosperando. Então, é a importância de ter o dinheiro vivo, o dinheiro em espécie na carteira, e não aquelas notas amassadas. Porque quando você olha para uma coisa amassada, suja, qual é a sensação que te dá? Então, cuidar para ter as notas sempre bonitinhas, sempre, né, de preferência numa carteira que elas fiquem abertas, para não dobrar, para não amassar, colocar elas em ordem decrescente. Então, tem várias coisas que eu aprendi até no curso da Cabala do Dinheiro com a minha mestra Tânia Baialardi, e são várias coisas que você vai fazendo, vai incorporando no seu dia e vai dando frutos, você vai vendo os resultados, que, né, você tem o contato, então você vai se sentindo, e aí já falamos também que para ter, preciso ser primeiro. Então, se eu abro a minha carteira e vejo que tem dinheiro aí, né, então eu sou próspera, porque primeiro eu me senti próspera, eu fiz esse passo de colocar o dinheiro aí, então primeiro eu sou, depois eu tenho. E tu se acostuma, né, Ivete? Eu lembro que quando tu introduziu isso para mim na minha vida, de colocar o dinheiro, cada vez que eu abria, eu via que tinha. Então eu pensava, Claro, tem, sabe? tem. Tem. Mesmo que seja por enquanto, né, naquele tempo era tipo umas 2 pila, umas moedas, mas tem dinheiro ali. Aí tu vai acostumando, como tu me dizia, né? Acostuma teu cérebro ali que toda vez que tu abre tem dinheiro. Então tu começa a perceber que tu é uma pessoa que tem dinheiro. Então tu sempre fica programando a tua cabeça dizendo não tenho, não tenho, não tenho. Aí tu nunca vai ter. E Isso assim, aí. Porque né? nós somos vibração e nós emanamos, então, toda vez que eu abro a minha carteira e não vejo dinheiro dentro, eu me sinto escassa. Eu me sinto na falta, eu me sinto que eu não vou dar conta, né? Eu me sinto pequena aí, porque não vou ter R$ 2 para comprar uma bala. Então, poxa, e por isso a dica bem prática aí que funciona é que eu recebi essa através de um curso, né, da Tânia Baiolard. Então é importante a gente olhar para o dinheiro para chegar na liberdade financeira. Isso aí. Tem mais alguma dica, alguma coisa que tu queira deixar? Não, acho que é isso. Que a gente precisa sempre estar pensando naquilo que a gente quer. Então, se eu quero ter dinheiro, preciso pensar no dinheiro e tirar todas essas crenças que eu tenho, esses bloqueios sobre a palavra dinheiro, 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 dinheiro. É bom. Dinheiro é bom, dinheiro dá possibilidade de a gente fazer ainda mais, da possibilidade de tu botar aquele projeto funcionar, da possibilidade de tu fazer aquela viagem, de tu De comprar, ajudar, de ajudar ajudar. outras pessoas. Quando alguém está passando por uma necessidade, você tem a liberdade de ajudar essa pessoa. Então, ele amplia muito a nossa liberdade, porque aí você pode escolher o que você vai fazer. E como já falamos, você só vai fazer uma coisa ruim se você tem os seus valores aí, né, nessa linha de fazer coisa ruim, senão vai depender só de você para fazer bom uso. Os valores e também naquele passinho da dança que a gente falou lá no começo. Se tu não tiver essa Né, inteligência querido? de dar um passinho, de receber muito dinheiro, de sentir aquela liberdade, e aí tu conseguir não deixar ela virar uma ganância, né? E sim só manter a tua ambição, aí sim, aí tu pode estar livre mesmo para usar teu dinheiro, para receber ainda mais e realmente abrir com as chaves aí, né? Abrir a abundância na tua vida e fazer pelo certo, né? Ele vai só Uhum. ter que fazer mais ainda, como tu disse, fazer por ti e também fazer pelas outras pessoas que estão ao teu redor, que às vezes tu tá afim de. Tu vê que só um abraço não vai resolver, que às vezes É, precisa de uma intervenção realmente material. Eu senti muito isso na parte de que teve as enchentes ali em uhum. 2024, exatamente isso. Sim, é importante, com certeza, essa parte do mental, da saúde, do abraço, do apoio, mas chegou uma parte onde
a partir dali precisava de uma ajuda financeira mesmo, sabe? Claro. Porque não ia dar para ficar só sentada e mentalizando uma casa nova, construída, por exemplo. Não tem. É uma coisa que o pensamento ajuda, sim, a construir, mas também tu precisa da Da matéria, ação. da pedra ali, do Uhum. concreto, que tu faz dinheiro e compra aquilo, né? Então, é Uhum. bem isso que tu disse. Uhum. Então, a nossa Ivete, quer liberdade deixar uma depende disso. mensagem aí para nós, final? De que a nossa liberdade, né, como falamos na live passada, vai depender então dos relacionamentos aí, dos bons relacionamentos, e sim, vai depender muito do dinheiro. Então fica aí a dica para a gente olhar para esse nosso lado financeiro, planejar, fazer investimento, se tiver a possibilidade, ou pelo menos se organizar e trazer para a realidade, procurar não gastar mais daquilo que entra, né, fazer o caixa aí todo mês, se organizar e ver aonde que eu posso quais são as bênçãos que são obrigatórias, né? E se sobrar, como é que eu vou investir, o que que eu vou fazer? Sempre dá um destino. Lembrar que o dinheiro ele precisa ter um destino, senão ele vai procurar o destino dele. E aí, às vezes a gente não gosta do destino que ele deu para ele mesmo, né? Então é melhor nós decidirmos onde é que nós vamos aplicar esse dinheiro. Maravilha! E é isso que tu disse, ligando tudo, né? Tudo que a gente vem conversando aí ao longo dessas semanas é tu se conhecendo, tu começa a confiar mais em ti, tu começa a construir mais coragem de saber que tu é capaz de lidar com isso, e aí tu consegue se autorregular, usar a tua inteligência aí nas tuas emoções para não botar o pé pelas mãos. E aí tu tem disciplina, tu tem saúde, tu tem força, vitalidade, porque tu se sente próspero, e aí tu faz o dinheiro, e aí tu fazendo dinheiro tu vai sentir mais liberdade do que prisão. E aí Aham. tu consegue destravar, e isso é um trio, né? Como é que a gente chama? Uma tríade. Uma tríade da chave mestra, né? Que realmente é uma, Aham. uma chave mestra para abrir esse caminho aí de uma vez por todas da prosperidade, porque a prosperidade é sim tu se conhecer, a prosperidade é sim tu se sentir próspero, e a prosperidade também é tu ser uma pessoa livre dentro de quem tu é, quem tu escolheu ser aí, do bem e que faça, que as coisas que tu faça refletem coisa melhor do Uhum. que desagradável, né? Puxe mais para frente a ti mesmo e as pessoas do que para baixo, né? Isso Então, aí. tudo está interligado. As relações que tu, como tu disse, né? As relações que tu tem, são pessoas que acham que o dinheiro não é legal, tu já começa a dar uma cuidadinha, volta na live anterior para saber como fazer isso, né? Isso aí. Começa a perceber que o ambiente, enfim, já vai construindo também a tua liberdade para que tu consiga alcançar essa energia do dinheiro realmente, que ele entre, que ele fica e que venha prosperidade e que se expanda, né, Ivete? É isso aí, a nossa frase, né? Vem prosperidade e expanda, que a gente precisa para poder seguir nessa vida e ajudando por aqui, né? Nós só estamos aqui nessa live porque a gente tem essa liberdade, tá conseguindo, trabalha em outros momentos para dedicar esse nosso tempo aqui para passar essa mensagem que ser livre é ser próspero, né? A gente precisa se conhecer, ser próspero e a consequência é a nossa liberdade aqui de poder fazer essas lives nas quintas-feiras ao meio-dia. Então, vem prosperidade e expanda, para que a gente possa entregar cada vez mais e possa mostrar o caminho aí cada vez mais, que a gente vai trilhando ele, né? E vai mostrando, vai compartilhando com as outras pessoas que é possível. Exato. Um beijo, vou deixar um beijo meu, depois eu gostaria que tu deixasse os teus aí, abraços e beijos também. Muita prosperidade para quem esteve aqui ao vivo, para quem vai assistir depois, vai enviar para outras pessoas. Escolhe uma pessoa aí no teu WhatsApp, escolhe uma pessoa aí no teu Instagram que tu geralmente conversa e manda. Esse encontro vai estar salvo lá no YouTube também, do Mostrando o Caminho, que é a nossa página. Tem o nosso Instagram também, já vai curtindo, entrando, se inscrevendo, porque vai ter novidade logo mais.
Então, que vocês possam compartilhar isso, aprender alguma coisa, deixar algum comentário com algo que vocês vejam, assim, de percepção que seja legal. Vocês nos dizerem, olha, eu faço isso, eu fiz isso, também é legal fazer isso, porque para nós é sempre essa contribuição é sempre um apoio caloroso, assim, para a gente continuar aqui entregando para vocês esse conteúdo. Então, um abraço, um beijo imenso e que vocês estejam cada vez mais aí envolvidos nessa prosperidade, nessa alegria e que a vida tem sim conflitos, como eu falo, mas também tem como a gente lidar com eles. Essa que é a melhor parte. E você é especialista nisso, né, Monique? Em solucionar os conflitos. Então, te agradeço muito pela oportunidade de estar aqui mais uma quinta-feira e nos vemos na próxima, dia 28, com certeza, falando mais um pouquinho sobre liberdade, porque estamos aqui mostrando o caminho. Então, como a Monique falou, vai lá, se inscreve, nos apoie aí para que a gente siga nesse caminho de autoconhecimento, prosperidade e liberdade. Então, um beijão a todos que passarem, os que vão passar por aqui. Brilha, prosperidade e expanda, né? Vem, vem, vem. Beijão, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.